Olá, alunos da primeira série. Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelyer e hoje nós vamos falar sobre o movimento circular e uniforme, o famoso MCU, ok? Vamos lá então. Objetivo: identificar o movimento circular uniforme, o MCU, de uma tiradeira, bem como as grandezas físicas, período e frequência. Calcular o período e frequência em diferentes situações do MCU, entender a definição e execução de cálculos simples de velocidade angular. Ok? Então, vamos lá comigo, queridos. Então, o que você precisa saber aqui? É importante que você conheça, né, o conceito básico de movimento uniforme. Isso é o principal de todos. Bem, vamos iniciar com essa questão aqui, ó. Olha aqui. Acompanhe no vídeo comigo. Existe física na luta entre Davi e Golias? A figura representa uma história bem conhecida no mundo ocidental, em que o jovem pequeno utiliza uma tiradeira para derrotar o gigante, né? Dá para enxergar física até na história de Davi e Golias, isso a gente consegue perceber. A fundo a tiradeira utilizada por Davi, existe sim muita física. E eu vou mostrar para vocês que tem algumas coisas importantes a serem relacionadas nessa épica história. Bem, primeira coisa, né, vamos entender o que é uma tiradeira. A tiradeira também é conhecida como funda, certo? O estilingue em algumas regiões. Ela é dividida basicamente, né, em três partes. Você teria aqui essa primeira parte, a pulseira, onde o usuário prende a corda, percebe que existe um laço aqui. Você teria a baladeira, onde se coloca o projétil, né, o pelotaço, como se diz. E ali você tem a ponta do gatilho, em que deverá ser solta no momento oportuno, fazendo com que a pedra seja arremessada, certo? Então você tem ali a tiradeira, que tem a parte da pulseira, a baladeira e a parte da ponta do gatilho em que o cara irá soltar, certo? A funda é uma arma primitiva, bastante utilizada aí por militares e outros caçadores aí. Então é uma forma de você, né, conseguir ter algo em mãos aí, né? Obviamente exige uma certa perícia para isto, né? É importante salientar que aqui existe algumas leis envolvidas que a gente não falou ainda, né? Mas nós vamos perceber que existe, por exemplo, a primeira lei de Newton sendo atuada aqui na situação e também uma situação da velocidade aqui, ok? Vamos lá então. Então, após colocar a pé na baladeira, a ponta do gatilho deve ser segurada com a mesma mão onde está a pulseira, certo? Então, você tem essa questão aqui. Então, ao começar a girar a baladeira em torno da mão, a pedra pode adquirir um movimento circular e uniforme, como está representada nessa imagem que vocês estão vendo aqui no slide. Bem, vamos agora discutir um pouquinho melhor essa questão do movimento circular uniforme para depois a gente voltarmos para a história de Davi e Golias. Bem, o que seria o movimento circular uniforme? Se você lembra de movimento uniforme, você vai perceber que existe o chamado movimento retilíneo uniforme, que a trajetória é reta, e você tem o movimento circular uniforme, que, obviamente, a trajetória é um círculo, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem é que a trajetória é circular ou existe um arco de circunferência descrito aqui. É importante salientar que com o movimento uniforme, a velocidade escalar ela é constante, mas diferente do movimento retilíneo uniforme, a velocidade vetorial não é constante. Porque nós temos que lembrar de uma coisa muito simples. Nós temos que lembrar que a velocidade ela é um vetor, certo? Então ela depende do módulo, da direção e do sentido. Então, se existe uma mudança na direção e no sentido neste caso, existe uma mudança no vetor velocidade. Então é importante salientar isso, de que existe um movimento uniforme, né, onde a velocidade é constante, mas a sua trajetória acaba mudando, por isso que eu não digo que existe uma velocidade constante vetorialmente, certo? Não é a mesma. Consequentemente, a aceleração tangencial é zero, né, ou seja, nula. Por quê? Porque se não existe aumento de velocidade, a aceleração tangencial representa isso, o aumento da velocidade, a redução da velocidade, ela acaba sendo zero. Mas existe uma aceleração centrípeta, que é dada pela força centrípeta, ela que é responsável por promover a mudança na direção e no sentido da velocidade. Então veja que louco, né? Nós estamos trabalhando aqui com uma grandeza vetorial em que o valor dela não muda. E é normalmente o que a gente pensa, né? Ah, estou mudando a velocidade, quer dizer que estou mudando o valor. E não é só isso, eu estou mudando a direção e o sentido,
certo? E essa direção e sentido, ela, por esse motivo, precisa da atuação de uma força. E nesse caso, a força vai promover uma aceleração que a gente chama de aceleração centrípeta, certo? A aceleração centrípeta é perpendicular a cada ponto da velocidade vetorial, apontando sempre para o centro da trajetória. Então, resumindo, olha aqui, ó, né? Estamos aqui fazendo o movimento da tiradeira que vocês estão vendo. Então, você vai ter aqui a aceleração centrípeta apontada para o centro. A velocidade de giro aqui, ela vai ser tangencial, tangente à trajetória, certo? E é aqui que está a sacada, certo? Então, se você, por acaso, soltar, né, a tiradeira ali, o gatilho, né, o ponto de mira, o gatilho da tiradeira, o que que acontece? Não existe mais atuação dessa força centrípeta. Consequentemente, não vou ter mais aceleração centrípeta. E, consequentemente, a pedra, o projétil, ele irá seguir o vetor velocidade. Porque o vetor velocidade só está mudando, neste caso aqui, ó, porque existe uma aceleração neste caso, uma aceleração centrípeta que aponta para o centro. Então, constantemente, a velocidade está querendo fazer isso aqui, ó. Por exemplo, nesse ponto aqui, V2 está querendo ir para baixo. Aí vem a aceleração, faz isso aqui, ó, puf, 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 vai ajeitando. Então, todo movimento que você tem, constantemente, a aceleração ela está fazendo com que haja uma correção na trajetória deste, certo? Que seria essa força centrípeta que a gente comentou. Claro que não é tapinha como eu estou dizendo aqui, né? Mas é para você ter uma ideia que toda hora existe uma correção, né? Então existe essa correção ali. E no momento que existe essa correção, o projétil vai seguir a linha da velocidade, no caso, linha reta, né? Depois disso aí, obviamente, tem a questão de queda livre e tudo mais. Então eu consigo entender também que nessa situação aqui, o vetor velocidade, ele acaba sendo sempre uma constante, certo? O vetor, melhor dizendo, o vetor velocidade, o seu módulo, melhor dizendo, ele é uma constante, mas o vetor em si, ele não é. Então, repetindo, o módulo do vetor velocidade, ele é constante, mas o vetor velocidade não é constante, é apenas o seu valor. Bem, quando a gente fala em movimento circular uniforme, não podemos esquecer outra velocidade. Além da velocidade escalar, né, a velocidade vetorial que a gente está comentando aqui, nós temos a chamada velocidade angular. A velocidade angular é a velocidade com que ele varre o ângulo, certo? Então, aqui eu posso perceber que a velocidade angular, por exemplo, ele representa a variação do ângulo descrito em função do tempo, certo? Então, observe essa imagem aqui, ó. Se você fosse, por exemplo, pegar, analisar, por exemplo, essa trajetória aqui, né, que seria essa trajetória mais longínqua, por exemplo, comparado com essas e essas, tu vai perceber que a distância percorrida, ela acaba sendo diferente, né? Veja que doido, ó. Olha aqui, ó. Se você pegar, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, por exemplo, esse tamanho aqui, tu vai perceber que esse tamanho, ele, por exemplo, comparado com esse carinha que eu posso desenhar aqui com o meu dedo, ó, eu vou perceber que o comprimento ele acaba sendo diferente. No caso, quanto mais longe eu tiver, ou seja, quanto maior o raio, maior vai ser o comprimento de arco. Mas o ângulo envolvido vai ser igual. Ou seja, se eu varrer, por exemplo, 30 graus com um raio tal, né, esse mesmo 30 graus vai ser, por exemplo, se eu dobrei esse raio, o comprimento ele vai ser maior, certo? Mas o ângulo varrido vai ser igual. Certo? Então existe a diferença. É a história da curva, né? Então, se por dentro da curva, você percorre uma distância menor que se você estiver para o lado de fora da curva. Mas o ângulo envolvido, né? A varredura do ângulo, acaba sendo o mesmo. Então, isso a gente chama de velocidade angular. Essa velocidade angular é medida em radianos por segundo, desde que o ângulo seja medido em radianos e o tempo em segundos. Vamos determinar uma outra história aqui, que é chamada frequência e período. Então, novamente, né? Voltando à questão lá do Davi, você tem a questão da pedra, que gira em torno da mão, né? Passa repetindo a vez pela mesma posição, né? E nas condições, né, que ocorre aquilo ali. Bem, analisando isso aqui, a gente pode perceber que esse movimento do Davi ele é considerado um movimento periódico. Então, eu posso determinar aqui algumas coisas relacionadas a esse tempo de movimento periódico, como, por exemplo, frequência e período. Então, analisando aqui, a gente tem, por exemplo, a frequência. A frequência representa o número de voltas, que no caso o Davi promoveu na sua tiradeira, por unidade de tempo.
Então, por exemplo, se eu digo para vocês que na mão do Davi ali, você tem uma frequência ele faz 3 voltas por segundo, representa que ele está fazendo 3 Hz. Ou seja, 3 voltas por segundo é a mesma coisa que o famoso Hz. A frequência é medida em Hz. Tá? Bem, eu também posso entender que existe um tempo gasto para promover isso. Então, além de contar quantas voltas ele faz por unidade de tempo, eu posso entender que existe também um tempo necessário para realizar uma volta. Esse tempo para realizar uma volta é o chamado período. Quer ver que é muito simples? Se eu falar para vocês qual é o tempo de rotação da Terra, qual é o período de rotação da Terra? Ó, período. Você vai falar 24 horas. Se eu perguntar para você qual é o período de translação da Terra, 365 dias, né? Ou seja, é o tempo que a Terra demora para fazer uma volta em torno de si, a rotação, e a translação representa uma volta para fazer em torno do Sol, 365 dias. Ok? Então eu percebo que estou relacionando com uma volta, isso eu chamo de período, certo? Então existe uma relação entre essa velocidade, no caso, melhor dizendo, essa relação entre frequência e período. Então eu posso, por exemplo, fazer com que o giro seja com uma frequência maior ou menor, como também o período maior e menor. Então eu vou perceber que o período e a frequência eles são inversamente proporcionais. Por quê? É só você imaginar. Se eu aumento o número de rotações, o tempo para completar uma volta completa diminui, né? Então, se eu estou fazendo lá de 3 para 6 Hz, representa que o tempo de cada volta está diminuindo. Então, o período, consequentemente, diminui. E com isso, eu acho uma relação matemática entre eles, que a frequência é igual a 1 sobre t, certo? Em que a frequência é medida em Hz e o tempo é medido em segundos, ok? Então, eu vejo aqui que existe uma relação inversamente proporcional entre eles, né? Que f é igual a 1 sobre t, ou t é igual a 1 sobre f, e quando aumenta um, reduz o outro, certo? Vamos ver se vocês captaram essa mensagem aqui. Eu vou fazer com vocês uma atividade, acompanhe no vídeo comigo aqui. Vamos supor que Davi começou a girar a funda em torno de sua mão, de modo que a pedra fizesse meia volta por segundo. Nesse caso, determine, né? Qual foi o período em Hertz, melhor dizendo, qual foi a frequência em Hertz e o período em segundos que movimentou a pedra, e se na aproximação do gigante Golias, Davi fizesse a pedra girar 5 vezes por segundo antes de deferir o tiro, qual seria a frequência e o períodos obtidos? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem resolver essa questão e daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver o exercício? Conseguiram analisar as informações que tem ali? Muito importante, tá? Toda vez que vocês forem fazer exercício, lembre-se do seguinte. Muitas vezes vocês, não tem que saber equação, qual equação utilizar tal. Leia e tire as informações, já é de grande ajuda, certo? Então você tem que praticar isso sempre. Toda vez que eu fizer um exercício, eu sugiro fortemente que você refaça as atividades, sempre, tá bom? Então olha aqui, ó. Como é que ficaria isso, né? Para calcular a frequência em hertz e o período em segundos do movimento da pedra, vamos analisar o seguinte. Ele falou para nós aqui que ele faz meia volta por segundo, certo? Ou seja, se a pedra percorre meia volta por segundo, logo a frequência é 0,5 Hz, né? Então representa 0,5 Hz, ou seja, meia volta a cada um segundo. O Hertz está relacionado com tempo em segundos, isso é importante salientar, tá? E aí você pode calcular o período, ou seja, o que é o período? É o tempo que ele demora para fazer uma volta completa. Aí você pensa, se ele faz meia volta em um segundo, para fazer uma volta completa ele demorar mais um segundo, ou seja, o período é 2, certo? Você pode pensar dessa forma. E eu posso substituir na formulazinha, né? Então, F é igual a 1 sobre T, é uma forma de a gente resolver. Só faço a troca de variáveis, T igual a 1 sobre F, e eu vou ter que T igual a 1 sobre 0,5, que é igual a 2 segundos. Certeza? Tranquilo? Então, bem de boa, né? Essa primeira parte aqui. E agora, ele tem a parte B, que agora ele vai fazer ele estava lá só na manciota, né? Só esperando girar, depois agora ele está acelerando com tudo ali para deferir o golpe mortal sobre Golias. Então, na aproximação do Davi, né? Ele fizesse a pedra girar 5 vezes por segundo, ele pergunta a mesma ideia, qual é a frequência e o período. Então, nesse caso aqui, ó, o que a gente vai ter? Não é mais meia volta por segundo, agora são 5 voltas, né, por segundo. Então, eu posso dizer que aqui existe, nesse caso, uma frequência de 5 Hz, certo? Ou seja, 5 oscilações, 5 voltas por segundo. Só corrigindo aqui, por gentileza. E ali você tem a questão do tempo, né? O período, ou seja, qual é o tempo que ele irá demorar para fazer uma volta completa. Ou seja, dividir 1 por 5, né? Que daria 0,2. Ou seja, da mesma forma, F é igual a 1 sobre T, T igual a 1 sobre F, ficaria T igual a 1 sobre 5, né? Ou seja, 1/5, que seria o 0,2 segundos. Ok? Tranquilo? De boa? De boa, né? Aqui você pode resolver tanto de uma maneira lógica como de uma maneira com cálculo, beleza? Então, resolvendo aqui, ó, vamos lá. O exercício. Por que em algumas provas do atletismo os atletas não largam lado a lado e aparentemente estar desalinhado? Essa imagem mostra muito isso aqui, né? Percebam que o atleta 2, tá, está mais atrás do atleta 3 e assim por diante, né? Então, por que existe essa diferença aí? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem pensar sobre isso, daqui a pouco a gente volta para discutir.
E aí, meus queridos, conseguiram desvendar esse mistério? Né? É muito simples. É só você entender o seguinte. Assim como percebido na imagem ao lado, as raias mais internas da pista são mais curtas do que as externas. Deste modo, o atleta deve largar em posições diferentes para percorrer a mesma distância até a linha de chegada, só por isso. Né? Como a gente conversou antes lá com a velocidade angular. Né? Então, muitas vezes você pode percorrer até o mesmo ângulo, só que as distâncias percorridas, chamadas de velocidade escalar, elas acabam sendo diferentes. Um exemplo bem simples de você analisar, eu sei que muitas vezes vocês não tem nem mais CD em casa, né? Mas se você tiver um toca-CD das antigas, que muitas vezes tem aquela parte da tampa transparente, tu vai perceber que muitas vezes faixas como a número 1, número 2, uma música, 3, assim por diante, elas estão normalmente mais localizadas, mais próximo ao centro do CD, enquanto que as mais externas estão na parte, quanto mais longe a faixa, estão nas mais externas. Então tu vai perceber que existe uma redução da velocidade. Então se você for passando as faixas ou ficar observando o movimento, tu vai perceber que inicialmente o CD gira bastante rápido, certo? E depois ele vai reduzindo isso. E por que essa questão? A questão da taxa de transmissão de informação, né? Então você tem menos informação acumulada em raias menores, então consequentemente tem que fazer leituras de mais raias, enquanto que mais externamente você tem raias maiores, né? Consequentemente com mais informação ali, né? Maior quantidade de dados. Ok? Bem, então, só para ficar ciente aqui, né, sabia que o movimento de uma pedra em torno da mão de Davi é muito similar ao movimento dos planetas em torno do Sol e da Terra? Né? A diferença é o que segura ali. Nesse caso do Davi, você tem uma força de tração, enquanto que do Sol e da Lua você tem a força gravitacional, certo? Então o que a gente discutiu aqui? Discutimos a questão do MCU, a sua trajetória, né, e tudo mais. Falamos sobre a questão de frequência e período. Conversamos também sobre a questão, a relação entre frequência e período, que elas são inversamente proporcionais. Aqui estão as nossas referências e espero que vocês tenham gostado dessa aula. Refaça as atividades e até mais!